como você sabe, não necessariamente um camisa 10 é tão fácil. Acho que poucos clubes têm no Brasil um camisa 10, por isso que você tem várias formas diferentes de jogar. Tem clubes que não jogam com camisa 10 clássico, você tem forma, dependendo da forma que você jogue, o meia pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Eu não vou entrar nessa questão tática, que eu acho que tem gente mais especialista que eu nesse aspecto, mas a gente vai estar atento. O Vasco hoje entende que é um elenco muito competitivo, como o Vasco há muito tempo, de repente, não tem. Fomos criteriosos nas escolhas, trouxemos atletas que hoje já têm entregue resultado, tem outros que a gente sabe do potencial que podem entregar mais ainda e que a gente vai estar atento. Acho que o torcedor vascaíno sabe que quando se houver uma oportunidade, a gente vai buscar dentro do que é planejado pelo investidor, pelo técnico e dentro de um orçamento que a gente consiga cumprir. Parabéns aos envolvidos. Bom dia em respeito a você que está do outro lado, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Atenção Vascaínos. Depois de mais uma tragédia do Vasco no Campeonato Brasileiro. São 15 jogos, 10 derrotas, 2 vitórias e 3 empates. Apenas 9 pontos conquistados. A pior defesa, o pior ataque, olha, tá feia a coisa. E depois de ter uma janela pomposa, a maior janela de transferência da história do Vasco, e mesmo assim, uma mudança de paradigma de clube associativo para Vasco da Gama SAF, e mesmo assim, ainda conseguem fazer os piores resultados da história do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Luiz Melo, presidente da SAF, você viu aí na abertura desse Bom Dia Gigante, camisa 10 talvez não precise tanto, dependendo da questão do esquema tático. E o time é competitivo, dá para brigar na Série A. Estamos vendo, tá complicado. A gente fica aqui angustiado, lógico, entendendo o seu sentimento torcedor, mas a gente está aqui para trazer o nosso trabalho, para fazer aqui e também trazer as informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E como ontem o time jogou mais uma vez em São Januário fechado por conta da punição, e mesmo assim até jogou bem, mas saiu derrotado do estádio. 2-0 para o Atlético Paranaense, você está vendo aí na tela algumas fotos dessa partida. O Vasco até atuou bem no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, mas aí 2 falhas seguidas individuais do Puma Rodrigues. Na primeira ele dá um chutão para frente, sem nenhum motivo. O time do Atlético pega no contra-ataque e faz o gol através do Christian. E no segundo, o Puma Rodrigues com a bola praticamente dominada, pisa na bola, cai sentado vergonhosamente. O time do Atlético mais um contra-ataque, pênalti em cima do atacante Pablo, do Zé Vitor, zagueiro do Vasco, a cobrança e fez 2-0 a equipe do Atlético. O Vasco sequer fez um gol em São Januário. É a 5ª partida, 5 derrotas e nenhum gol marcado em São Januário nesse Campeonato Brasileiro. A classificação, você está vendo aí na tela. O Vasco é o último colocado com apenas 9 pontos, 6 pontos a menos do que o primeiro time fora do Z4. Tá feia a coisa. Ontem foi a estreia do técnico Ramon Dias e ele fala sobre a questão de como foi o jogo, de como ele viu a atuação do time e também cobrando reforços. Sí, primero la impresión del equipo, creo que por el tiempo que llevamos de trabajo, me impresionó mucho porque primero que tácticamente estuvieron muy obedientes, tácticamente estuvieron muy bien. Por ahí en el tramo final, en el primer tiempo fue un partido muy parejo entre los dos. Se crearon pocas situaciones de los dos lados. Hubo mucho ritmo, mucha determinación. Tácticamente estuvimos muy bien. Creo que los jugadores estuvieron inteligentes. Y en el segundo tiempo por ahí ellos arrancaron muy bien en los primeros minutos. Pero después el equipo, si vemos las estadísticas, creo que tuvimos más ocasiones que ellos, tuvimos más tenencia
y fuimos más profundos. Es una lástima porque creamos 3 o 4 situaciones que estuvieron muy bien y no pudimos convertir. Por eso no me voy mal, pero sí veo un futuro prometedor, porque si el equipo sigue jugando de esta forma, seguramente con mucho más trabajo, corrigiendo algunos errores, los resultados van a venir. Y con respecto a las incorporaciones, a mí como a todo el público, a nosotros, a todo el mundo, esperamos que en esta semana se puedan terminar algunas que hay unas negociaciones que se puedan terminar. E todas as vezes que o Vasco joga, no dia seguinte tem análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante. Dele, nosso parceiro Jean Faísca. E aí, Jean, fala um pouquinho sobre essa partida de ontem. Vasco 0, Atlético Paranaense 2. Salve, Jean. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. E ontem, continuando aí essa procissão de resultados negativos, o Vasco perdeu para o Atlético Paranaense em casa por 2-0. O técnico Ramon Dias tentou aí fazer uma equipe um pouco mais segura defensivamente, optou pelo Zé Gabriel ao lado do Medel, só que com uma zaga tão frágil igual o Miranda e Zé Vitor, o Atlético Paranaense, a hora que acelerou um pouquinho, acabou chegando aos 2 gols. E olha que o Vasco teve chance de sair na frente do placar. Infelizmente, Figueiredo esteve bem abaixo, acabou perdendo 2 gols aí. Eu aqui cobrei a titularidade do Figueiredo, jogando de 9, só que existe uma diferença muito grande entre cobrar a titularidade nesse elenco do Vasco que não tem nada e ninguém e achar que o Figueiredo é o novo Van Basten. O Vasco precisa e muito que durante essa semana cheguem reforços, mas assim, um caminhão de reforços, além daqueles que a gente já sabe, para poder tentar fazer um milagre. O Vasco que ainda tem pela frente 23 partidas e vai precisar ganhar aí pelo menos 11, 12. A gente sabe que é muito difícil, mas o nível do Campeonato Brasileiro ainda dá essa mínima esperança. A maioria das pessoas já crava o Vasco como um rebaixado, eu ainda não. Agora, se não vierem jogadores para titular absoluto, eu também já começo a largar e achar que o Vasco está rebaixado. Realmente uma pena, uma vergonha. Depois da SAF, depois de tudo aquilo que foi prometido para o torcedor do Vasco, a gente imaginar que em julho, o Vasco já estaria aí com mais de 90% de chance de ser rebaixado. Realmente, uma pena, torcedor. Teve jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo Feminina e todo mundo acompanhando essas partidas. Também tem Série B, essa semana tem alguns jogos importantes. E para você que gosta de fazer aquela aposta esportiva, eu te recomendo a ser inscrito no canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica lá embaixo, se inscreva no canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O Arley Lopes, que é o dono do canal, é um trader de mais de 7 anos de experiência profissional, um cara vascaíno que explica todos os dias com vídeos novos aqui no YouTube, trazendo detalhes e dicas importantes para você apostar naquele jogo mais fácil, para ganhar aquela graninha extra. Então faz o seguinte, se inscreva, acione as notificações lá no canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E ontem também teve uma estreia no time. Gary Medel, volante, até não atuou tão bem assim no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco mais. Ele foi o capitão da equipe por conta da ausência do Léo no jogo de ontem por conta de uma contusão. E o Medel, após a partida, falou sobre a atuação do Vasco nessa derrota para o Atlético Paranaense. Confere só. Una pena grande tenemos porque, como lo dices tú, el segundo tiempo tuvimos 4 o 5 ocasiones claras para hacer gol. Y yo creo que no merecíamos perder de esta forma, pero hay que seguir trabajando. Llevamos 10 días con Ramón, estamos haciendo un trabajo muy intenso, muy compacto, el equipo joven y vamos a salir de esta mala racha. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meia Praxedes falta apenas fazer o exame médico para sim assinar contrato com o Vasco, jogador que veio por empréstimo até o final do ano, com possibilidade do Vasco adquirir esse jogador de 21 anos junto ao RB Bragantino. Outro jogador que deve deixar dos Estados Unidos hoje para vir ao Rio de Janeiro e também para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco é o atacante Sebastião Ferreira, paraguaio, que estava no futebol norte-americano e vem para o Vasco para ser o centroavante do time no restante da temporada. E para fechar, sobre outro centroavante, Micael Santos, uruguaio de 30 anos que pertence ao Tajeres. A gente conseguiu contato novamente com o presidente do Tajeres e ele falou o seguinte: se o Vasco pagar, ele vem para o Brasil. Se não, se o Vasco não pagar, ele vai para os Emirados Árabes. Ou seja,
tudo está na mão do Vasco para poder fazer o pagamento e adquirir esse jogador, Michael Santos, que é o artilheiro do futebol argentino. Ele tem 30 anos e pode ser reforço do Vasco. Basta o Vasco casar o que eles estão pedindo. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. O que foi feito na primeira janela foi deixado uma pequena parte para a segunda, ou seja, não foi exaurido 100% do valor do orçamento na primeira janela, mas que é um valor insuficiente para fazer grandes movimentos. E os movimentos já começaram. Óbvio que já começaram. Eu não posso começar movimento daqui a 20, 30 dias. Eu não posso começar movimento dia 3 de julho. É óbvio que os movimentos já começaram. E eu até peço desculpa para vocês, porque vocês me perguntam sobre nomes e eu não posso responder nesse momento, porque o momento não é de contratação. O momento é de resgate da nossa performance e de resultados melhores dentro de campo. E eu não vou fazer cortina de fumaça para torcedor. Eu não vou fazer cortina de fumaça para torcedor do Vasco. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer que nós estamos buscando jogador A, B, C ou D para o torcedor ficar na expectativa desse jogador chegar e talvez esse jogador não chegar. Isso eu não vou fazer. Nós vamos apresentar os jogadores que vão ser contratados assim que tiver tudo assinado e a partir do dia 3 de julho. Só que o que eu quero, e aí eu posso dizer sem problema nenhum, é que esses jogadores estejam prontos no dia 3 de julho. Porque a gente precisa. Então, para isso, eu preciso contratar antes. Esse, o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, no dia 30 de maio, após a 8ª rodada, antes do jogo contra o Flamengo, falando sobre essa questão de ainda ter um pouco de dinheiro sobrado do primeiro aporte para fazer contratações para essa janela. Mas até agora, a gente está procurando saber aonde está o dinheiro. E o técnico Ramon Dias, também após a partida, foi perguntado sobre a questão do camisa 9, já que o Vasco vendeu pelo menos o Ignaldo e o Pedro Raul, não tem um jogador de referência ao ataque, e claro, a questão do camisa 10, do meio-campista, que o Luiz Melo falou que em princípio talvez não precisaria, mas o técnico falou sobre essa possibilidade dos reforços do Vasco, ainda avaliando a partida de ontem. Mira, creo que esto hace una semana que estamos nosotros y creo que la cosa más importante es que el equipo cambió la actitud y la mentalidad. Por supuesto, con tiempo se va a ir viendo mucho más trabajo y tratar de corregir algunos errores que no tenemos que cometer. Porque si analizás en parte del segundo tiempo tuvimos 3-4 acciones. Con Figueiredo tuvimos 2 cabezazos, con Puma tuvimos 2 o 3 chances que podíamos haber cambiado. Pero bueno, como te dije, esto se necesita trabajo. A mí me gustó la actitud del equipo, la determinación. Se necesita tiempo. Tampoco vamos a bajar los brazos por una derrota que el equipo adversario es uno de los mejores equipos que había visto en la liga. Y por momento no nos superó en ningún momento, tácticamente estuvieron muy bien. Y eso nos da mucha esperanza para el futuro. Seguramente con el club hay algunas negociaciones que se están haciendo y esperemos que se puedan terminar rápido para completar el plantel y ya directamente definirlo. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, trazendo muitas informações para você ficar sempre muito bem antenado aqui no canal Atenção Vascaínos, porque mesmo nesse momento a gente vai estar aqui todos os dias fazendo nosso trabalho para te deixar muito bem atualizado. Não tem jeito, por isso que eu sempre peço para você se inscrever no canal, acionar o sinal de notificações, deixar o like nesse vídeo, compartilhar sempre, seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir os nossos vídeos também no canal AV+. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, com muito debate, avaliando essa situação do Vasco.
tá complicada, está praticamente muito difícil o Vasco sair do que está acontecendo, até porque as contratações que poderiam mudar essa questão do time até agora ainda não chegaram. Mas a gente vai trazer informações e detalhes importantes na nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, encontro marcado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, ótima semana, a gente se vê a qualquer momento. Valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!